Então, pessoal, vamos lá. Às vezes eu até me pergunto a utilidade dessa aula depois dessa discussão que sempre é tão rica, mas pelo menos vale a pena gravar para poder a gente assistir depois e revisar, né? Então vamos revisar tudo que a gente discutiu durante a aula e a discussão do caso, né? Fisiopatologia, a origem de células cromafins, né? E podem ser feocromocitoma, pode ser o paraganglioma, que é um ganglioma da cadeia simpática, né? E a produção e armazenamento excessivo de catecolaminas. A apresentação geralmente já vem com o diagnóstico pronto para a gente, não vai dar esse diagnóstico, mas nada mais é do que uma estimulação simpática contínua e exacerbadas, podendo ter picos de estimulação simpática, né? O paciente pode apresentar uma crise multissistêmica do feocromocitoma, apresentando alteração pressórica grave, hipertermia, inclusive com alteração mental, e a longo prazo, a médio e longo prazo, as consequências podem ser infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, até mesmo miocardiopatias, assim como taquissubo, e dissecção aórtica são possibilidades de complicação desses pacientes. Além da revisão desse outro jornal, do jornal de anestesia vascular e cardiotorácica, tinha esse outro também, que ele falava especificamente de 3 medicações que a gente vai citar a seguir. Mas o cenário que a gente encontra do paciente, a partir desse cenário, a gente tem que partir de uma base de conhecimento fisiopatológico, farmacológico e fisiológico, para poder entender o que acontece. Então, o cenário do pré-operatório é um paciente com excesso de catecolamina, né? Você vai ter que fazer um bloqueio pré-operatório desse excesso de catecolamina e o manejo da liberação em excesso de catecolaminas, né? E no pós-operatório, um suporte hemodinâmico para uma deficiência de catecolamina aguda, né? No pré-operatório, como a gente falou, a gente vai fazer uma avaliação geral. A gente não abordou muito, mas era um caso de um paciente ainda também com retrovirose. Reduzir a ansiedade, como a gente falou, existem 2 vias de liberação de catecolaminas. A estimulação simpática, aquele armazenamento excessivo de catecolamina nas vesículas, certo? E a manipulação do tumor. No pré-operatório, a conversa com o paciente, você vai explicar, dependendo do nível socioeconômico do paciente, de entendimento do paciente, só com a conversa você já diminui o grau de ansiedade ao explicar tudo que vai acontecer com o paciente no pré-operatório, né? Capacidade funcional, ver o grau de reserva fisiológica do paciente, avaliação cardíaca e, dentro disso, uma terapia antihipertensiva eficaz. A gente vai descobrir o que é isso. Dentro da avaliação cardíaca, além da avaliação da capacidade funcional, né, eu vou ter, a ideia é que eu tenho um ecocardiograma, e aí eu vou ver as funções ventriculares, a questão de hipertrofias ventriculares, a questão de insuficiência, possibilidade de insuficiência diastólicas pela sobrecarga crônica, né? Algumas pistas eu posso ver pelo eletrocardiograma, e isso tudo ocorre a partir do excesso de catecolamina, que leva à rigidez arterial, à vasoconstrição coronariana, taquiarritmia e até, inclusive, cardiomiopatia. Bom, então os antihipertensivos. Todo paciente com feocromocitoma, com diagnóstico de feocromocitoma, deve fazer essa inibição pré-operatória, esse bloqueio pré-operatório simpático, né? Inicialmente com alfa, e depois a seguir, se houver necessidade, não é obrigatório, né, você fazer o bloqueio beta e o bloqueio de canal de cálcio como adjuvante também. Mas o fundamental é o bloqueio alfa, para você reduzir a vasoconstrição. Inclusive, tem esse jornal aqui de endocrinologia de 2014, ele fala uma revisão do manejo do feocromocitoma, ele fala do pré-operatório, ele fala, inclusive, para estimular o paciente a aumentar a ingesta de sódio e de volume, no intuito de compensar essa hipovolemia após o bloqueio alfa. O ideal é que se faça um bloqueio de no mínimo 7 a 14 dias, é o que se prega, e nesse caso foi quase 20 dias, né, de terapia. Bom, em relação ao bloqueio alfa, tem as possibilidades da fenoxibenzamina, que é um bloqueador irreversível, e bloqueia alfa 1 e alfa 2. Ao bloquear alfa 2, existem consequências, como, por exemplo, taquicardia, certo? E aí você pode ter esse problema, e aí, principalmente quando você usa essa medicação, o uso de beta-bloqueador acaba se tornando mais importante, mais imprescindível. E existem hoje também os bofons seletivos, né?
que tem menor hipotensão pós-operatória, porque tem um tempo de ação bem menor, é mais fácil até de titular no perioperatório, né? Diminuição do reflexo cardíaco e a diminuição do tempo de ação, que é benéfico quando se fala de hipotensão pós-operatória, tem que ter muito cuidado. Os pacientes, muitas vezes, eles tomam condutas a revelia ou da cabeça deles. Às vezes eles acham que deve suspender a medicação porque vai para a cirurgia. Então, esse paciente que usa o alfa-1 seletivo, que tem menor tempo de ação, ele deve ter muito cuidado no manejo dele, no sentido dele não parar de tomar as medicações no pré-operatório. Bom, o bloqueador de canal de cálcio, principalmente nos casos que você não conseguir um controle pressórico adequado, você pode fazer o uso do bloqueador de canal de cálcio. A nicardipina é uma das opções que ele fala, que os autores falam, né? Então, ou mesmo até tem autor que fala que ele pode ser usado, eu não acredito muito nisso, como agente único em caso de hipertensão leve. Não acredito muito nisso, porque senão vai estar agindo na fisiopatologia da doença, né? Não leva a ataque cardíaco e a hipotensão ortostática. E os beta-bloqueadores, né, na realidade é para tratar a taquicardia que pode ser produzida pelo bloqueio alfa e pela hipovolemia relativa desses pacientes. Então, na verdade, você vai tratar a taquicardia dos pacientes. Obviamente, você nunca deve começar o bloqueio beta já inicialmente, porque você pode ter um risco de uma crise hipertensiva. E também muito cuidado, e aí por isso que nesse caso era importante um ecocardiograma, apesar de o paciente não ter sintomatologia nenhuma, que altas doses de beta-bloqueadores podem ser problemáticos em pacientes com miocardiopatias, certo? Inclusive, tem critérios para se avaliar se o bloqueio alfa está adequado, né? A maioria das revisões trazem esses critérios, né? Esse critério de Rosen, né? Fala que não pode ter medida nenhuma pressórica maior do que 160/90 nas últimas 24 horas, deve apresentar uma hipotensão ortostática, mas com medidas não menores que 80/45. Isso é sinal de que o seu bloqueio alfa está adequado. No eletrocardiograma, não deve ter alterações de STT na última semana. E esse último critério é que eu achei diferente em alguns trabalhos, apesar de ser um critério, acho que foi erro de digitação, eu não achei o original desse trabalho, mas esse aqui traz não mais do que um batimento ventricular prematuro a cada 5 minutos, e algum fala de 5 por minuto. Eu não vou entrar muito no mérito, certo? Mas é diferente, assim, tem essa diferença aí, dependendo do plano que você vai ler, tá bom? É claro que você vai pedir o parecer do endócrino, do cardiologista, e vai discutir isso com eles. Esses são guias que a gente vai para poder manusear o paciente. No manejo intraoperatório, o ideal é que se faça uma medicação pré-anestésica. Se no serviço que você está não tem condição de fazer uma medicação pré-anestésica, porque não existe coordenação suficiente para fazer uma medicação pré-anestésica, chegou em sala, você faz alguma coisa. Alguma medicação pré-anestésica imediata. Chegou em sala, pegou a veia, faz uma dose de hormonite, que não vai fazer depressão respiratória, mas que vai diminuir o estímulo simpático do paciente. A liberação de catecolaminas, ela depende da manipulação, na hora da manipulação e da ressecção do tumor, e é pior na via aberta, como a gente vai falar um pouquinho mais na frente. E a instabilidade hemodinâmica ocorre pela depressão volêmica e pela essa tempestade de catecolaminas. Vejam só que isso aqui é uma revisão de outro artigo, que ele fala os momentos que fazem mais hipertensão. Ele fala justamente na manipulação do tumor e na indução. Na indução e nesses outros casos aqui, analgesia e plano anestésico resolvem o problema, porque isso trata-se de estimulação simpática, consequente liberação de catecolaminas acumuladas. Na manipulação do tumor, tratar a hemodinâmica do paciente, usar vasodilatador quando necessário, certo? Vasodilatador e o beta-bloqueador quando for necessário. Bom, então foi discutido. O ideal é que se faça cirurgia laparoscópica, que é a melhor opção, já que diminui variações hemodinâmicas, diminui as catecolaminas circulantes e apresenta uma melhor recuperação. É engraçado que nesse trabalho aqui, nessa revisão de anestesia, fala de tumores até 15 centímetros podem ser tirados pela via laparoscópica. Na revisão da endócrino, fala de até 6 centímetros. É totalmente passível tirar um tumor de 15 centímetros na cavidade,
você consegue tirar laparoscópico, isso não é problema. 6 centímetros eu acho um limite baixo. E lembrar que é pouco chamado a atenção pelas revisões, nas revisões, que o pneu peritônico, como eu falei anteriormente, leva a uma estimulação simpática, que no caso do paciente com feocromocitoma, que tem uma reserva muito grande de catecolamina, pode ser bem problemático. Então, foi discutido tudo isso, acesso arterial antes da indução, sondagem vesical de demora, acesso central para manipulação hemodinâmica, né? Lembrar, como eu falei na discussão, que o VE desses pacientes geralmente são bem rígidos, têm uma complacência baixa. Então, lembre-se que na PVC e mesmo no Swan-Ganz, na catéter de artéria pulmonar, você tem medidas de pressão e não de volume. Eu sempre pegava uma pegadinha dos residentes perguntando o que era pré-carga. Pré-carga é volume, pré-carga não é pressão. Então, às vezes você tem uma pressão alta, mas tem uma pré-carga baixa, certo? Bom, acesso periférico calibroso devido ao risco de sangramento. Ecocardiografia intraoperatória permite algumas vantagens, né? Se você tiver um transesofágico interessante, você avalia o estado volêmico, que aí você vai ver realmente a pré-carga, o enchimento ventricular, o enchimento atrial, né? A contratividade ventricular você vai conseguir detectar alterações em mobilidades dinâmicas e mesmo função valvar. O monitor de débito cardíaco, nas revisões, não é muito citado. Tem toda essa questão da vasoconstrição crônica do paciente que pode diminuir a confiança nesses monitores de débito cardíaco, pelo menos os que a gente tem disponível, que é pela avaliação do contorno da curva de pressão, mas eu acho que vale a pena, devido ao risco de estabilidade hemodinâmica. E nenhum dessas revisões, eu não vi a revisão do BJA completa, eu dei só uma passada. Ela fala de monitorização cerebral, mas isso para mim é muito óbvio, o benefício da monitorização cerebral. Isso para mim é indiscutível. Eu vou ter uma interrogação aí só porque os artigos não trazem. Eu li uns 3 e não falam muito da monitorização cerebral. Mas tenho certeza que os próximos vão trazer, porque não tem como questionar essa indicação. Em relação à técnica anestésica, como foi discutido, não existe técnica de escolha, certo? O que existe é você fornecer um plano anestésico adequado para diminuir a estimulação simpática, mas alguns detalhes, né? O desflurano pode provocar hipertensão, taquicardia, irritação de vias aéreas, isso pode ser pior no paciente que tem essas reservas de catecolaminas. Título aos opioides, e aqui vale a questão, falar a questão da morfina, que eu nem botei aqui a questão da morfina. Botei, esqueci. Você não tinha colocado. A morfina tem a questão da liberação de histamina, mas fazendo lentamente e em doses baixas, eu nunca vi uma vasodilatação significativa nas doses que a gente usa de morfina, principalmente assim, que a gente usa para o pós-operatório. Então, eu não acho que isso seja um grande problema. Agora, se você vai induzir anestesia geral com morfina, como tem lugares que se induz, aí eu acho que deve ser inadequado. Não precisa a gente falar da cetamina, né? Não precisa nem discutir pela liberação indireta de catecolamina. Os bloqueios neuromusculares, que a gente usa, principalmente aqui no serviço, que são o Rocurone e o Cisatracure, não trazem liberação de histamina que preocupam. E o tônus simpático é mais aumentado com o pancurônio, que a gente também não usa, então não tem muito o que se discutir. Em relação à succinilcolina, tem 2 problemas. 2 teorias, na realidade. Um é que as fasciculações aumentariam a pressão intraabdominal, podendo levar à liberação de catecolaminas. Isso é uma teoria. E o outro é que a succinilcolina, vocês lembram que são 2 moléculas de acetilcolina, ligadas por ligação covalente. Então, ela faz estímulo ganglionar, e esse estímulo ganglionar pode fazer alguma alteração hemodinâmica que seja significativa em relação a toda a fisiopatologia que a gente falou. Então, o ideal é usar outras bloqueadoras musculares. Então, bloqueio de neuroeixo, como o Pedro falou, então você tem que ter muito cuidado devido à depressão volêmica. E lembrar que o bloqueio de neuroeixo não alivia liberação de catecolamina pela manipulação do tumor. Certo? Então, o que acontece? O que é o risco desse paciente? Fazer uma crise hipertensiva intraoperatória. Né? Então, existem 2 tipos, como eu bati várias vezes, em relação à fisiopatologia do que acontece. Né? Então, aumento da reserva de catecolaminas, o estímulo vai aumentar a liberação. Então, vai ter realmente essa crise hipertensiva, você vai ter que ter um plano anestésico adequado para evitar isso. E outro processo que pode acontecer é a manipulação tumoral.
E a primeira coisa que eles fazem é ligar a veia adrenal, certo? Mas até ligar a veia adrenal, eles têm que dissecar tudo. E essa dissecção é onde realmente pode ter liberação de catecolaminas. E as drogas que a gente usa para resolver isso, via de regra, é o nitroprusiato. Até alguns autores falam da nitroglicerina, mas eu acho um vasodilatador muito fraco para o que a gente quer. A gente não vai conseguir o grau de vasodilatação que a gente precisa. O esmolol, que é um beta-bloqueador de curta duração, então ele consegue ser titulado. O sulfato de magnésio é muito citado, é uma medicação que apesar de não haver nenhum conflito de interesse, porque é uma droga barata, ele tem uma série de vantagens, como diminuição de liberação de catecolamina, antagonismo direto dos receptores de catecolamina, antagonismo do cálcio fazendo vasodilatação, também é antiarrítmico, certo? Então tem todas as vantagens. Então, fazer o sulfato de magnésio só teria benefício, além de uma possível analgesia pós-operatória. Por último, só citar essa medicação que eu nunca vi, mas ele fala que é o esmolol dos bloqueadores do canal de cálcio, né? Ele tem uma droga de fácil titulação, tem algumas considerações que ela é uma droga que é diluída, lipossolúvel, então ela é difícil de ser diluída, ela vem diluída, então ela tem que ter um volume maior, e ela é diluída, tem componente do ovo, então você pode ter a reação alérgica quem tem problema de alejar ovo, mas a ideia dela é que ela diminui pós-carga sem diminuir pré-carga, e é isso que eles, entre aspas, vendem, né? Então que é o que a gente quer para esse paciente, a gente quer diminuir a pós-carga sem diminuir o retorno venoso, seria uma vantagem grande o uso dela. Bom, hipotensão intraoperatória, depois que faz a ligadura da veia adrenal, né, que eu tenho uma depressão volêmica, que eu, porventura, não fiz uma reposição adequada, né, eu vou usar vasopressores. Há quem diga que você já tem que correr atrás com volumes altos no perioperatório e no pré-operatório. O ideal é que se faça isso antes da indução até. E esses pacientes apresentam down regulation de receptores adrenérgicos. É óbvio, catecolamina em excesso faz down regulation dos receptores. Você vai ter uma menor ação desses vasopressores. E é por isso que você tem que ter em sala a vasopressina como resgate em último caso, se não resolver a noradrenalina, que era o que se tinha em mão no caso. O que os autores falam da vasopressina é que tem essas vantagens, né? Diminui a vasoconstrição pulmonar, cerebral e coronariana. Isso, para um paciente como o nosso, é fundamental. Bom, controle glicêmico, o ideal é que se faça desde o pré-operatório, porque as catecolaminas são anti-insulínicos, são pró-hiperglicêmicos, né? Então, normalmente, quando a catecolamina diminui a liberação de insulina, e pacientes podem ter picos de hiperglicemia, e ao final, quando você vai ter um corte súbito das catecolaminas, você pode ter uma hiperinsulinemia e você pode ter hipoglicemia consequente, sendo bem arriscado, e por isso que foi reposto já empiricamente a glicemia nesse paciente. Bom, risco de hipotensão pós-operatória, né, devido ao bloqueio alfa-residual, principalmente se você usou a fenoxibenzamina. Devido à retirada de catecolaminas, lembrar que você pode ter que usar a vasopressina, isso é sempre bom às vezes, mas vai deixar o paciente na SR ou na UTI, e o intensivista não estava lá e não viu como é que o paciente reagiu à hemodinâmica durante o intraoperatório. Então, isso é que você, esses detalhes, que às vezes não está tão fresco na cabeça do intensivista, você pode revisar com ele, tá bom? Hipertensão residual, que nesse caso da paciente era possível que tivesse, porque ela tinha tumor residual, na realidade tinha tumor na outra adrenal, então podia ser que tivesse algum grau de liberação de catecolamina ainda. Tem que pensar também em ligadura da artéria renal inadvertida, certo? E observar a questão da hipoglicemia, pelo menos 24, 48 horas. Por último, o último slide é dessa revisão do Jornal de Endocrinologia, que para esse paciente se torna importante, eu nem trazer. E é engraçado que ele traz, desculpa, um bocado de medicação que pode prejudicar o paciente com feocromocitoma, né? E a gente tem que pensar que esse paciente da gente ele pode ainda ter o feocromocitoma contralateral. Então, tem muitas medicações que a gente usa no nosso perioperatório que podem levar à crise do feocromocitoma. Inclusive, medicamentos antidopaminérgicos, certo? Como a nossa pentoclopramida. Os beta-bloqueadores estão aqui no caso de utilização antes dos alfa-bloqueadores. Analgésicos opioides, como foi falado, a questão da histamina, certo? E alguns outros que mexem em outros neurotransmissores, como a serotonina, que vai alterar a vasodilatação e tudo mais. E, por último, aqui, os bloqueadores neuromusculares.
Então, assim, na verdade, só para a gente ter cuidado, que nesse caso, como a paciente tinha um tumor na aorta adenal, podia ser que a gente ainda tivesse que ficar atento em relação à possibilidade de crise do feocomocitoma, era isso